Beleza. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar a aula de raciocínio lógico. Trocar miúdos com vocês aí rapidinho a respeito da nossa disciplina, né? Vocês já sabem que são quantas questões? 10. Aí é uma observação importante a respeito desse concurso. Se vocês conversarem com alguém que já foi aprovado em concurso a nível federal, concurso já ou a nível federal, ou tribunal, ou essa parte fiscal, que são concursos de uma concorrência enorme e de um nível extremamente elevado, vocês vão notar que a galera em si, os aprovados, eles montam uma estratégia de concurso, né? E o que é que acontece nessa prova da APC? Basicamente, na competência de exatas, nós temos 5 questões de estatística e 10 questões de matemática. Eu não gosto de exatas. A partir de hoje você vai gostar. Se você quer ser aprovado no concurso, eu vou ser bem realista. Você vai ter que gostar. Porque não existe o cara largar uma prova com 85 pontos, né? Valendo só 85. Então, montem uma estratégia de estudo. Sei que vocês têm que focar em algumas disciplinas a mais e outras a menos, né? Mas reparem bem, analisem bem. Eu sei que vocês vêm numa pegada, a grande maioria aqui tem uma afinidade por direito e tá tudo certo. Vocês têm que ter afinidade mesmo, simpatizar e gostar mais de estudar, mas a gente não faz só o que a gente gosta, né? Então dê uma olhada com mais calma, com mais atenção nessa parte de raciocínio lógico e estatística, né? Então assim, outra questão também, a partir de hoje, nós vamos à aula 0, né, a aula piloto. Nós estávamos trabalhando anteriormente análise combinatória, ficaram até algumas questões sobre anagramas para trabalhar. O conteúdo de análise combinatória junto do conteúdo de probabilidade pertence à disciplina de estatística e pertence também a raciocínio lógico, certo? Então, em outro momento, a gente vai dar continuidade daquela aula. Na verdade, reiniciar a parte de análise combinatória todinha junto de probabilidade. Provavelmente eu vou colocar esse conteúdo dentro da disciplina de estatística. Na parte de matemática, é que o senhor tem a comentar a respeito da banca e a respeito da disciplina. A banca, primeiro, ela não tem tanta experiência com o concurso na área de segurança. O último concurso de segurança que ela organizou foi o concurso do agente penitenciário de 2009 ou foi 2011. Aí tivemos um da Polícia Militar e outro da Polícia Civil. Isso nos últimos 10, 15 anos, né? Ela organizou agora um do SES, mas não... Enfim, a gente chama segurança, mas não compete, né? Mas enfim. E a respeito da disciplina de raciocínio lógico. Os conteúdos de raciocínio lógico, ela praticamente não trabalhou. Ela trabalhou o quê? Os componentes de matemática. E é uma coisa que eu já venho batendo com vocês. Eu já vim falando anteriormente. Gente, peguem as provas anteriores. Quem fez, por exemplo, esse ano, PM de Sergipe. Quem fez Penal do Ceará, Penal da Bahia, Penal de Goiás, Polícia Militar da Paraíba, do Pernambuco, Polícia Civil do Pernambuco, Politec do Pernambuco, são os últimos concursos da área aqui próximo. Vocês vão notar que na disciplina de raciocínio lógico tem caído mais o quê? Então, se for para dar uma dica, uma sugestão, eu digo a vocês, estudem mais, dê um foco mais baseado, vem cobrando. E tão quanto a banca Oeste, certo? Beleza? Deixa até uma mensagem aí no início, dando professor de fazer previsão, não. Não sou muito mãe de nada, não. Estuda isso aqui que vai cair. Não. Geralmente, o meu peixe aqui, ó, me procurou, foi uma semana antes da PM do Sergipe, me procurou. Eu quero que eu possa dar uma... área, perímetro, papapá, caiu só aqui, né? Graças a Deus que... Mas é o que? A recorrência. A gente fica tentando se basear nos assuntos que as bancas... Primeiro de tudo, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos trabalhar os valores o quê? Os números o quê? Racionais. Nós temos dois grupos de números racionais. Descarregando? Pronto, beleza. Então, os números racionais, daqui a pouco a gente dá uma pincelada rápida em conjuntos numéricos. Aqui o tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar fração e decimal. E as aplicações de fração e decimal,
em porcentagem, certo? Isso aqui é a velha aritmética. A velha e a básica aritmética. Por que é que eu estou começando por isso aqui? Porque se você entende as operações de fração em decimal, já dá para você alavancar outros assuntos, como por exemplo, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistemas lineares, conversão de unidades e medidas, né? Enfim, então a gente vai começar a trabalhar com isso, certo? Professor, o que é que o senhor tem para falar a respeito de fração? Fração é um número que tem dois algarismos, um em cima e um embaixo, né? O valor que está em cima é chamado de numerador e o que está debaixo, denominador. Eu gosto de trabalhar com nomenclaturas que pode ser que a questão ela cobre nomenclatura e o cara fica se passando, certo? Lembrando que nunca, pode sentar aí, meu irmão. Lembrando que nunca o denominador pode ser quem? Zero. Por isso do sinal que é diferente, certo? Beleza? Pronto, tá aqui. Oi? Não, é não, é não. Eu vou sair, beleza? Tranquilo. Sobre questões de provas. Eles vão cobrar situações de fração na seguinte conjuntura. Nós temos um objeto, um valor, uma área, e ela vai ser repartida em partes. Então, geralmente, as questões trabalham, por exemplo, um meio de. E a gente já viu nas aulas anteriores, quando estiver fazendo a leitura da questão que vier o dia, a gente sabe que vai ser um meio que multiplica aquele valor, certo? Como algumas outras questões também, vai trabalhar o senso de raciocínio, que ao invés da gente trabalhar necessariamente a fração, a gente consegue resolver pelo desenho. Geralmente eu costumo fazer uma pizza. Aí a gente diz uma pizza, um meio. Um meio. Eu vou pegar a pizza e transformar em quantos pedaços? 2. E eu vou selecionar um. Eu tenho um pedaço de 2, por isso que é 1 sobre 2. Né? Pode acontecer o quê? Por exemplo, 3 quintos. São quantos pedaços a pizza? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou selecionar quantos? 3. Aí a questão pode pedir o que foi selecionado ou o que não foi. Vai depender do contexto. Tudo bem? Outra observação a respeito de fração, dependendo da questão, são as operações. Quais são as operações básicas em fração? As operações básicas de fração, nós temos adição, subtração. Aí temos, são as operações mais complicadazinhas a respeito disso. Só muda só por uma coisa, olha para cá, ó. Ei, olha para cá. Nós temos em adição, nós podemos ter, por exemplo, 1 meio mais 3 sobre 2. Como nós podemos ter, são 3 quartos, sextos, 6, então 6 sobre 4, beleza? Vamos lá, ó. Se liga para tu aprender do básico, viu? E tu também, viu? Não copia nada, não. Números, frações com o mesmo sinal é uma soma ou subtração. Aqui é positivo? Tem sinal não, mas fica subentendido que é positivo. Então é uma soma. Ó, denominadores são iguais numa soma e numa subtração. Se os denominadores forem iguais, tu só vai repetir, beleza? E os numeradores, tu soma 3 mais 1, 4. 4 sobre 2. Aí a gente costuma fazer o quê? O processo de simplificar, que é dividir o de cima pelo de baixo. 4 sobre 2, 2. Beleza? Olha para cá, isso aqui é uma soma ou subtração. É uma subtração, porque... Não. Números com sinais iguais é soma. Aí você vai fazer o quê? Negativo vai continuar. Não é negativo com negativo fica positivo, não. Isso é numa multiplicação e numa divisão. Numa multiplicação e numa divisão, aí você tem aquilo, que é o quê? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Em soma e subtração, não. Aí repare bem. O sinal negativo, denominador igual, só vou repetir. 3 mais 6.
ficou menos 9 sobre 4. Dá para simplificar, para transformar numa fração de algarismos menores? Não, dá para dividir, que toda fração é uma divisão, divido de cima pelo de baixo, beleza? Outra situação também, que inclusive caiu uma questão na prova da penal do Ceará no ano passado, foi uma questão sobre razão, né? Que na verdade a questão fala sobre o quê? Escala. O que é escala? É o desenho sobre quem? A realidade. Então, quando você vê uma questão que fala sobre razão ou sobre escala, você vai ver que é uma coisa em cima e outra embaixo. O que é uma coisa em cima e outra embaixo? É uma fração. Toda razão é uma fração. Beleza? Show? Tranquilo até aí? Professor, tá tranquilo, porque soma de frações com denominadores iguais é só repetir o denominador, né? E se fosse uma subtração? E se fosse uma subtração? Denominadores iguais? Repete. Aí vem menos 3 mais 1. Quanto é menos 3 mais 1? Menos 2. Menos 2 sobre 4. Que aqui pode simplificar, fica menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Se eu dividir 1 por 2, dá quanto? Quanto? Menos 0,5. Isso aqui, número que tem vírgula e tem uma exatidão, é chamado de número o quê? Decimal. Aí preste atenção. Todo número decimal, os seus algarismos é dividido em duas categorias. A vírgula, ela separa o joio do trigo. Quem fica antes da vírgula é chamado de parte o quê? Decimal. O que vem antes da vírgula é a parte inteira. Beleza? Número com vírgula, número decimal. Tudo bem até aí? Soma e subtração de frações com denominadores iguais, repete o denominador e trabalha só o que está em cima. Não é isso? Professor, e se fôssemos esse exemplo aqui, de uma soma com denominadores diferentes, como é que a gente faria? O professor de matemática de vocês, ele vai pedir que vocês façam mínimo múltiplo comum. Alguém sabe me dizer o que é mínimo múltiplo comum? Eu vou dividir os números transformar todos eles em 1. Aí tem um nome bonito, dividir em fatores primos. Uma observação que não diz respeito a essa aula, mas diz respeito ao que vocês estão estudando, para PCI e alguns para PM. Quando é que eu aplico MMC? Só uma curiosidade. Encontro. Pronto. Aí vamos para cá. Professor, volta para cá. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. O que é que eu faço? MMC. Mas o procedimento rápido, correto para ganhar tempo na prova. Você multiplica os denominadores até 2 vezes 5. Pronto. Goku e Gohan se transformaram no denominador. Beleza? Aí você vem toda a vida desse jeito, ó. Toda a vida. Repare bem, ó. 10 dividindo quem? Aí o resultado multiplica o que está aqui em cima. Então vamos lá brincar. 10 dividido por 2. 5. 5 vezes 3. Olha o sinal. Mais. Aí de novo. 10 dividido por 5. 2. 2 vezes 4. 8. 15 mais 8. 23 sobre 10. Beleza? Tranquilo? Então, professor, numa soma, numa subtração de frações com denominadores diferentes, você pode multiplicar entre eles e o resultado vem para cá. Aí ele volta dividindo, beleza? Ei, professor, só deu exemplo com duas frações. Se fosse com 3, era a mesma coisa. Se fosse com 3, era a mesma coisa? Era. Olha aqui, ó. Vamos por exemplo aqui, ó. 1 meio menos 4 sobre 3 mais 5 sobre 7. Pronto. Aqui eu tenho frações positivas e frações negativas. Vou ter soma e subtração ao mesmo tempo. Aí, de novo, denominadores diferentes.
Diferentes. Segura o sono. Tá com sono, né? Ah, beleza. Duas vezes... Aí, jogue água. 2 vezes 3. 6 vezes 7. 42. Goku, Gohan e Vegeta, né? Aí ele vem, ó. Tchan, dividindo. 42 dividido por 2. 21 vezes 1. 21. Ó o sinal. Vem pra cá. 42 dividido por... Aí tem um segredo, ó. 42 dividido por quanto? Por 3, ó. Onde é que minha mão vai? Sobrou quem do lado esquerdo? Sobrou quem do lado esquerdo? E do lado direito? Quanto é 2 vezes 7? Então, 42 dividido para 3. 2 vezes 7, cá? 12. Já tem a resposta. Quer dizer que eu nem preciso calcular, não. Entenderam a jogada? Então, ó, 42 dividido para 3, eu boto o dedo. Sobrou 2 e o 7. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4. Não sei, vou botar aqui. 14 vezes 4. E o sinal? Mais. Olha a brincadeira. 42 dividido para 7. Bota o dedo no 7. Sobrou 2 vezes 3, que é quem? Então, 42 dividido para 7 é quanto? Tira o dedo da boca. 6. 6. 6 vezes quem? 5. Aí, olha para cá. Aí, ó. Tá feio. Então, toda vida, você vem. Ah, vai dividir por ele, eu boto o dedo nele. Lá ele, né? Aí pronto. Aí o que sobrar, se multiplica. Tudo bem? Não, né? Aí, ó. 21 menos. Quanto é 14 vezes 4? 56? Boa. Menos 56. Mais 6 vezes 5, 30. Aí aqui eu vou somar. 21 com 30. 51 menos 56. 51 menos 56 sobre 42, que dá quanto? Menos 5 sobre 42. Beleza? Isso é só para exemplificar. Tudo bem? Dúvidas e perguntas? Números fracionários, ele vem desse bonitinho aqui. É um algarismo em cima e um algarismo embaixo. Nunca o algarismo de baixo pode ser quem? 0. Por isso que esse sinal chama-se diferente. São desse jeito, fração. Fração representa, ele está enquadrado em uma categoria específica de conjunto, que chama conjunto dos racionais. Quem é que está junto do conjunto dos racionais? As frações e os números decimais, junto das dízimas periódicas. As frações podem ser positivas e negativas. Nós podemos transformar decim em número decim e número decimal também consigo transformar em fração. Tudo bem? Beleza? Show? Nesse primeiro caso aí, poderia ser mesmo, né? Também dá. O pessoal costuma fazer isso, né? Dá certo também. Faz assim, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 4, 8, né? Pronto, show de bola. Aí faz 2 vezes 5, 10. Só que às vezes o cara se embanana quando é 3 frações, né? Aí o cara, ajuda o maluco que tá doente, né? O cara fica meio... Entendeu? Ei, tranquilo quanto a soma e subtração? Alguém vai copiar, apagar? Ou vai tirar foto, copiar? Tira uma foto aí, rapidinho. Deixa eu sair do meio. Manda. Hã? MMC. Não, MMC é outra coisa. Eu vou já falar. Mas tu entendeu essas outras coisas? Ô, show de bola. Ei, perguntas e dúvidas? Perguntas e dúvidas? Oi. Pronto, ó. Ei, olha pra cá, ó. É básico. É isso que vocês precisam aprender hoje, ó. Isso aqui é importantíssimo. Até porque é o seguinte, a UES pode cobrar situações hipotéticas ou pode chegar com uma situação, um problema igual do vestibular. Pau, resolve essa equação. Né? Vamos ver uma questão na polícia. No material tem uma questão que caiu na PC. 2006 ou 2009. E deixa, vocês vão ver a igualdade, né? Aí vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó, olha pra cá, ó. Presta atenção.
Ela aqui perguntou como é teu nome? Hã? Luinara. Ah, eu tô lembrando. Charlatã, né, Luinara? Não, enfim, né? É, por aí. Ó, você tem que esquece o sinal. Vai olhar, o numerador e o denominador. Eles têm um número divisível, os dois automaticamente. Tem todo número pai é divisível por 2. Aí a gente faz o processo que é chamado de quê? Simplificar. É procurar um número que eu consiga dividir o de cima e o de baixo, para se tornar a coisa mais simples, né? Porque tu tem um bolo com quantos pedaços, Luinara? 4. Tu vai comer quantos pedaços, Luinara? O de cima, quantos? 2. Luinara, tu tem um bolo de 4 pedaços e tu comeu 2. Luinara, se eu fizer isso aqui, tu comeu metade do bolo, Luinara, não foi? Aí olha pra cá, ó. 2 dividido por 2. 4 dividido por 2. 2. O sinal de negativo continua. Então são frações que a gente chama frações equivalentes. Que é o processo de quê? Simplificar. Beleza? Como é que eu transformo uma fração em decimal? Só dividir o de cima pelo de baixo. E como é que eu transformo o decimal em fração? Como é que eu transformo fração em decimal? Olha para cá. Ei, aqui é quanto? Simplesmente eu vou fazer isso. Eu vou passar a vírgula para a direita. O 0,5 vai virar o quê? 5. Só que automaticamente, a quantidade de vezes que a vírgula deslocar para a direita, tu vai deixar um aqui, a quantidade de zeros que tu vai ter embaixo. Beleza? Então, 0,5 em fração é a mesma coisa que quanto? 5 sobre 10. Dá para simplificar? 5 e 10 é divisível por? Ó a minha mão. 5. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, ó, tudo isso aqui é equivalente. Aí daqui a pouco a gente vai ver porcentagem, porque quando eu digo 0,5, eu estou dizendo quantos por cento? 0,5 tem a ideia de quê? De meio, metade. Qual a metade de 100? 50, beleza? Por isso que quando a gente está falando de 100%, em porcentagem a gente chama de 1, beleza? 1 inteiro, tudo bem? Aí ele fez uma pergunta, que diabo é isso aqui, MMC e encontro? É o seguinte, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade a essa aula e ver a outra, que vai trabalhar MMC e MDC. Aí você vai ver que no enunciado da questão, quando te der a ideia de encontro com Fátima Bernardes, não. O encontro na questão, você vai utilizar o quê? Mínimo múltiplo comum. Então, esse aqui. Tu vai levar a tua moto para trocar o óleo. E eu vou trocar o óleo da minha de 20 em 20 dias. Quando é que vai acontecer? Segunda-feira. Eu e você foi um dia que coincidiu. Teve um encontro nos dias, né? Encontro, né? A gente conseguiu levar na oficina a troca do óleo. Quando é que vai acontecer de novo essa situação? De ter um encontro, de na mesma data, eu e você a gente fazer a troca do óleo, entendeu? Aí você vai envolver isso aqui, beleza? Show? Aí não vou misturar não, mas só para ter uma noção. Que é o conteúdo da próxima aula. Posso apagar? Pode? Pronto, beleza. Aí é o seguinte, no material de vocês, no materialzinho bonito de vocês, está tudo destrinchado. Explicando o que é fração equivalente, explicando os tipos de fração que existem, quando o numerador é maior, quando o denominador é maior. É mais a título de informação. Como é que a gente entende a banca? Trabalhar na danada. É o que a gente vai fazer agora, certo? Só que antes da gente fazer isso agora, a gente vai partir para quê? A gente está faltando duas operações matemáticas, que é a multiplicação e a divisão. Pode continuar, você vai me auxiliando aqui, beleza? Estou falando sério. O Paulista aí também é desenrolado. Multiplicação de fração. Como é que acontece a multiplicação de fração? 3 quartos que multiplica menos 4 sobre 3. Simplesmente, negão, é só isso aqui, ó. Cima com cima, baixo com baixo. Onde é que a gente vai ver isso aqui? Em regra de 3 composta. A gente vai ver situações de multiplicação de fração. Em regra de 3 composta e regra de 3 simples. Mais à frente a gente vai ver com calma. 3 vezes 4. 4 vezes 3. Ó, positivo vezes negativo. Positivo vezes negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui, 12 por 12 é quanto? Menos 1. Beleza? Então, para multiplicar, cima em cima, baixo em baixo. Beleza? Luinara.
Tu entende que é só... Não, aí mais à frente, beleza? Aí vamos pra cá, ó. Multiplicação, cima, em cima, embaixo, embaixo. E para dividir, vou dividir 1/2 dividido por 5 sobre 4. Como é que eu faço isso? Olha como é gostosinho, ó. Repete a primeira expressão, que é 1/2, beleza? Aí você inverte. No lugar de ser 5 sobre 4, você vai colocar 4 sobre 5. E no lugar de dividir, vai multiplicar. Então quer dizer que uma divisão, simplesmente eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, em frações, aí, ó, 4 vezes 4, 2 vezes 5, 10. Repete a primeira, ó, os dedinhos, ó. Multiplica pelo inverso da segunda, ó, tchan, tchan. Aí você diz desse jeito, ó, repare bem. Você diz, e quando eu multiplico por isso aqui, ó, leia comigo a fração. 1 sobre... Isso aqui é a divisão zona maior. Aqui está só 8. Então, teoricamente, é 8 sobre 1. Beleza? Quando faltar, você completa com 1. Aí, ó. Repete a primeira e o inverso da segunda. No lugar de ser 8 sobre 1. 1 sobre 8. Beleza? Tranquilo? Eu expliquei a multiplicação que é cima, em cima, embaixo, embaixo, para dizer que a divisão, você inverte só a segunda, aí continua cima, em cima, embaixo, embaixo. Tudo bem? Beleza? Números com vírgula são números números decimais. Multiplica e divide do mesmo jeito. Só em soma e subtração que vocês têm que tomar cuidado. E tem número decimal tem o quê? Aí ó, tem que tomar cuidado com isso. É vírgula abaixo de vírgula, tudo bem? Mas a gente vai ver isso com calma. Vamos ver como? Com a praticidade. Bora trabalhar, alguém vai tirar foto? Perguntas e dúvidas? Vou devagar, por quê? Tem aquela música de Baby Som, pressentimento, tudo o que você pressente, eu sou, pronto. Eu acho que algumas questões de raciocínio lógico vão vir na vibe dessas questões que a gente já está resolvendo aqui, que a gente vai começar a resolver. Então, se ligar muito na interpretação da banca. Ó, tá bem simples. Inclusive, alguns alunos que já têm uma desenvoltura em matemática, já até dizem, professor, hoje eu não vou não. Então, assim, meu filho, beleza, não esquente não. Nós temos aqui para elevar quem está com dificuldade, para ficar todo mundo nivelado. Primeira questão. Paulo e Fernando fizeram uma viagem juntos e combinaram dividir igualmente as despesas comuns da viagem, que totalizaram quanto? Então, ó, quem é os caras que vão viajar? Eles vão dividir a despesa. E quanto foi o total da despesa? 3 mil. Então, Paulo ficou com quanto para pagar? E Fernando? Pronto, pois show de bola. Olha para cá, não copia nada. Vou dar tempo para vocês copiarem. Paulo e Fernando. 1.500 para um e 1.500 para outro. Porque a despesa total foi 1.500 para cada, dá 3 mil. Aqui era o total. Como eles dividiram por igual, 1.500 para cada. Pronto, lemos a primeira parte da questão. Tendo Fernando pagado 7/10 desse valor. 7/10 ou 7 sobre 10. Olha para cá, ó, para cá. Fernando, ele fez o quê? Ele pagou 7/10 do valor. 7/10 de quê? Do valor total. Então, ó, do total. No ajuste das contas, Paulo terá que pagar a Fernanda a quantia de quanto? Vamos lá. Primeira coisa, ó, repare bem. Dizer aqui que eu... Não, é melhor dizer com ele, né? Eu e meu peixe, a gente viajou para ver um concurso, né? Aí tomamos banho de praia, então deu 3 mil conto. Aí só, meia a meia aí, viu, pai?
Aí o que aconteceu? Na hora de pagar, ele mala. Ei, bicho, eu não tô com a carteira aqui, não. Eu só tô com uma mixariazinha no Pix. Eu disse, na hora, pai, vamos fazer o seguinte. Eu pago a lapada, uma parte. Ele vai ser, ele já tá numa base boa, né? Pronto. Pré-polícia, né? Mandar fazer a camisa pré-polícia. Eu disse, ó, eu vou pagar a maior lapada e você paga a outra parte do Pix. A maior lapada que foi paga por eu foi quanto? 7 décimos do valor total. Aí, Luinara, do Odi tem a mesma ideia. Que é o quê, ó? Multiplicação. Beleza? Tranquilo? Então vai ser 7 décimos, ó. Fernando pagou 7. Luinara, né? Ó, vai ser 7 décimos. Do Odi, tem a ideia de quê? Multiplicação. Do total. Quanto é o total, Luinara? 3 mil. 3 mil. Beleza? Luinara. Aqui embaixo é quanto? 1. Ó, Luinara, é o seguinte. Aqui nós temos multiplicação de fração. Você pode fazer em cima com cima e embaixo com baixo. Se não, você pode fazer isso toda a vida. Corta um zero de baixo, pode ser na direita ou na esquerda, com um zero daqui de cima. Quando é que eu posso fazer isso? Quando entre eles acontecer o quê? Uma multiplicação. Uma divisão também dá certo, mas vamos com calma. Se eu cortei aqui embaixo, só sobrou quem? 1 vezes 1. Não me interessa, o que vale agora é o que está em cima. Aí, ó, numa multiplicação no dia da prova, você esquece os zeros, ó. Esquece os zeros, Luinara, ó. 7 vezes 3, Luinara. 21, ó. 21. E os dois zeros que tu esqueceu, tu bota aqui, ó. Então, olha para cá. Fernando pagou quanto? 2.100. 2.100. Aí, se ele pagou 2.100, Paulo pagou quanto? 900. Professor, por que ele pagou 900? Porque 2.100 com 900 dá quanto? Aí ele disse, aí, negão, ó, quando chegar lá no hotel, tu, ó, vai me pagar de volta, viu? Entendeu? Né? Aí, ó, repare bem, qual é a ideia que vocês vão constituir? Qual é a ideia que vocês vão constituir para que Fernando fique com 1.500 e Paulo pague 1.500? Certo. Então vocês concordam? Então vocês concordam que eu vou fazer o quê? Bota a cabeça para pensar. Pera ainda, licença. Diz. Oxente. Pode dizer. Pera ainda. Se eu tirar 1.500 daqui, o que sobrar é o que ele tem que pagar. É isso? Vocês entenderam a jogada? Se eu tirar 1.500 daqui, fizer uma subtração, o que sobrar é o que Paulo tem que pagar. Então, é porque eu estou perguntando a vocês, dentro da prova vocês vão fazer. Então, começar a se ligar logo nisso. Para não esperar só eu responder. Como é que vocês vão desenvolver o senso de raciocínio? Então, vamos lá. Vou botar 1.500 aqui, ó. Eu vou fazer uma subtração. Antenor, por que tu vai fazer uma subtração? Porque se eu tirar 1.500, o que sobrar aqui foi o que o Fernando pagou a mais. E é exatamente o que Paulo precisa pagar. O quê? 0, 0. Quanto é 21 menos 15? 6. Então, Fernando pagou quanto a mais? 600. Pagou a mais. Paulo vai precisar pagar ele exatamente quanto? 600. Então, Paulo pagou 600, ele vai precisar pagar mais, ele pagou 900, vai pagar 600 para fazer quanto? Os mesmos 1.500. Então, nosso gabarito que é 600, é a letra o quê? Letra A. Dúvidas e perguntas? Um momento. Oxe, na hora. Mano. Pronto. Bolo, né? Bolo. Chapolin, é? Não. É? Beleza. Só com astúcia você vai responder. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tem 10 pedaços o bolo.
Beleza? Ei, pai, tu pegou um bolo que vale 3.000 conto e dividiu em 10 pedaços. Cada pedaço está valendo quantos reais? 300, né? Tu pagou, aí Fernando pagou 7 partes, comeu 7 bolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto é? 7 vezes 300. 2.100. Fernando pagou 2.100. Mas isso aqui não é justo. Porque o início era pagar quanto? Cada um pagava 1.500. Aí tu, ei, bicho, eu paguei a mais. Tu pagou quanto a mais? Eu paguei 2.100. Era para me ter pago 1.500. Aí se eu tirar desses 2.100, 1.500, que vai me sobrar 600, foi o valor que Fernando pagou a mais. Tu entendeu agora? Ah, ei, mas vocês entenderam pelo bolo? Tá vendo que pelo cálculo e pelo bolo dá certo? Diga. Quando eu fiz a continha aqui que tinha 3.000, quando eu fiz a continha aqui que tinha 3.000 em cima e nada embaixo, você bota 1 toda vida, beleza? Como era aquela parte? Aquela parte era o seguinte, ó, 7 décimos do valor. Aí, ó, 7 décimos do, tem a ideia de multiplicar. Qual é o valor? 3.000. Corta o zero com o zero, só sobrou 7 vezes 3, que dá 21. Os outros 2 zeros que tu esqueceu aqui. Quem foi que pagou isso aqui? Fernando. Ele era para pagar quanto? 1.500. Então, por isso que eu tiro os 1.500. Quando eu retiro, é 600 que Paulo precisa pagar para ficar a conta 1.500 para cada. Letra A. Dúvidas e perguntas. O momento de perguntar e tirar a dúvida é agora. Bora cuidar a perguntar? Bora. Analisa. Tu entendeu? Ó, comecem a trabalhar isso. É só o começo, viu, pai? Você vai acertar todas. Faça. Isso aqui é bom. Beleza. Ó, bora lá. Segunda questão. Melzinho na chupetinha, ó. Vamos lá. Ítala foi uma... Sim. Vamos lá. Segunda questão. Ítala foi uma grande loja de departamentos. Foi a uma grande loja de departamentos e comprou 3 cadernos de 12 matérias que custava quanto? Estou falando com as paredes. R$ 32,90. Então, ó, ela foi lá e comprou o caderno, ó, R$ 32,90. Ela comprou 3 cadernos, então, 3 vezes esse valor. E comprou 2 canetas esferográficas, que custam R$ 3,60 cada. Então, vou multiplicar por 2. Após isso, ela utilizou o cupom de desconto -10, que diminuiu R$ 10 no total da compra. Então, vamos lá. Quanto foi que ela gastou? Simplesmente ela gastou o valor de 3 cadernos, então é 3 vezes. Um caderno é 32, 2 cadernos é 2 vezes 32 e 3 cadernos 3 vezes. Então vamos lá, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 9. Ó, você e os demais. Tem na Play Store, tem a tabuada. Não faz vergonha, viu? Começa a decorar. 3 vezes 9, 27. É dica. 3 vezes 2. 6 mais 2. 3 vezes 3. 9. Olha para cá, ó. Tem quantas vírgulas? Só tem um? Tem quantos algarismos? Então desloca para a esquerda. Ó, a vírgula desloca da direita para a esquerda a quantidade de algarismos que tem após ela. Se tem 2 algarismos depois dela, ela desloca para a esquerda 2 vezes. Olha para cá. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, com mais 1. Ó, 2 casas, 2 casas. Qual foi o total dessa compra? O total simplesmente foi R$ 98,70 com mais 7,20. Eu chamo a atenção a questão pebinha, né? Mas eu exatamente queria explicar o conteúdo em cima da questão. Soma e subtração de decimal é vírgula abaixo de vírgula, viu? Não esqueçam disso. 0,
7 menos 2, 5. E a vírgula, aqui vai para frente, para trás, não, vai só para baixo. Na soma e na subtração. 8 menos 7 dá 1. Oxe, eu estou ficando... Peraí ainda. Né? Ó, o sinal de soma e eu fui na subtração. Vala, meu Deus, né? 0 mais 0, 0. 7 mais 2, 9, vírgula 10. 8 mais 7, 15. Vai 1. E 1 mais 9, 10. Opa! O total deu quanto, negão? 105,90. Só que ela foi lá e botou um cupomzinho menos 10, que deu um desconto de quanto faz? Desconto, ó, presta atenção. Isso aqui é em porcentagem, ó. Desconto e acréscimo. Duas palavras interessantíssimas. Desconto é subtrair e acréscimo é aumentar. Daqui a pouco, em porcentagem, a gente vai trabalhar essas sucessões. Aí, olha para cá. Eu vou subtrair R$10. 90, né? Quanto é 105 menos 10? 95. Então, a conta deu R$ 95,90. Nosso gabarito é a letra o quê? Bola, beta. Beleza? Bravo. Bonito. Bom. Como é? Pronto, olha para cá. 93,60 vezes 0,3. Bora, só aí você, viu? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, com mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. 0 vezes essa bagaceira todinha aqui de cima é o quê? 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 é ela mesma. Aí agora aqui a gente soma, ó. 0, 8, 0, 8 e 2. Aí a gente olha, ó. Tem quantas vírgulas? Tem 2. Tem quantos algarismos após a vírgula? 1, 2, 3. Se tem 3 algarismos, 1, 2, 3. Desloca 3 vezes. Beleza? Pode ter 50 vírgulas. Eu conto os algarismos que tem após ela para deslocar o outro lado. Beleza? Dúvidas e perguntas? O momento para a gente vai tirar a dúvida agora. Bora? Cadê teu peixe, o praça? Viu mais ele não? Ele vai fazer, será? Quem? É, o grandãozão. Mas para PC ele vai, né? Cabo bom ali, eu mandei um abraço, um cabo gente boa, rapaz. Bicho é doido, eu pensava que ele bebia, ele não bebe, nem imagina se bebesse, né? É. Ei, eu vou apagar aqui a primeira, viu? Já deu tempo de tirar foto, né? Eu tô, ó, a preferência é só questões da banca. Vai acontecer situações, alguns assuntos específicos, o assunto de raciocínio lógico, tem questão da banca não, pai. Sinto muito, não tem. A lógica proposicional, 2 questões, 3. Aí eu vou trabalhar as bancas que trabalham parecido com a forma dela trabalhar. UVA ou URCA trabalham desse jeito. A OCP, eu acho que FCC também trabalha um pouco parecido e por aí vai, né? Vamos primeiro para cá. Terceira questão. Gauss, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de quantos litros, negada? Observou que na partida e na chegada ao seu destino, as marcações do painel do veículo, que indicavam os níveis de combustível, era quanto? Aqui é 0, né? E aqui é 1, né? Ou é full, né? Fuel, né? Não é fuel, né? Enfim, aí aqui é o quê? 3/4. Aqui é o quê? Peraí, ainda. Aqui não é 1? E aqui é o quê? No meio é o quê? Pronto, ainda bem que eu já falei e já respondi, né? Então aqui é quanto? 1/2, né? É ou não é? É? Beleza. E aqui é quanto? Pelo amor de Deus. Foi dividido em quantas partes? 1/4, 1/2. É. Aí você.
Tá, calma, calma. Calma. Ó, ali no... Calma, calma. Não é um meio. Aí repare bem. Vocês estão vendo que o denominador do início dos extremos, qual é o denominador? 4. Aqui é denominador 4 e aqui é 4. Aqui é 2. Como é que eu transformo ele em 2? Se eu multiplicar por 2, aqui não vira 4. Em cima também eu multiplico por 2, que vira 2 quartos. Então, ó. Aí agora eu entendi, ó. 1, 2, 3 quartos, né? É a mesma coisa. Beleza? Deu para entender agora? Tranquilo? Mas vamos lá, né? Vamos lá para a questão. Estou só brincando com vocês. Gauss, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de 52 litros de gasolina, observou que na partida e na chegada do seu destino, as marcações no painel do veículo indicavam os níveis de combustível, que era quanto? 3 quartos e 1 quarto, ó. Partiu. Ele partiu com quanto? Que aí, respectivamente, ele partiu com o tanque em quanto? Aí ele chegou em quanto? Então, esse intervalo todo de combustível que foi gasto, foi a trajeto, e o ponteiro vai só o quê? Quando eu vou rodando, ó. Pronto. Isso aqui foi o trajeto. Tudo bem? Aí ele diz assim: se o preço pago por litro de gasolina for R$ 5, o valor gasto de combustível nessa viagem foi de quanto? Aí, minha gente, ó, presta atenção, que coisa maravilhosa. O tanque tem quantos litros? 52. Essa daqui é a terceira questão. Eu trouxe o painel do veículo para cá, para mostrar para vocês que ele fez uma viagem. Na partida, tinha combustível até aqui. Na chegada, foi até aqui. Então, concorda comigo que esse intervalo vermelho foi o intervalo de quê? Do combustível gasto na viagem. Não foi? Vocês acham que esse combustível é quantos litros? São quantos litros? Olha para cá, ó, que coisa maravilhosa. Eu peguei o tanque do combustível e dividi em quantas partes? 1, 2, 3, em 4 partes. Tem quantas partes usadas? 2. Eu tenho 2 partes de quantas usadas no total? 4. 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa de quanto? Metade. A metade é 1 sobre 2. A metade do tanque, ó. Do tanque. Então, 1 meio do multiplica. Quanto é o tanque? 52. De novo, olha. 1. 1 vezes 52, 52. 2 vezes 1, 2. Quanto é 52 dividido por 2? 26. Então, ó, a viagem custou quantos litros de combustível? 26. Mas ele está perguntando quanto gastou. 1 litro é quantos reais? A viagem foi quantos litros? Então é só multiplicar por quanto? Por 5. Quanto é 26 vezes 5? Quanto? 130. Que aí o nosso gabarito é letra, né? C, Charlie. Ó. Também. Bom, aí, ó. Se vocês, eu tô vendo que, tipo, nos meninos aqui, tem um pessoal que já tá na 11ª, 12ª, vocês vão ver, quem já tem uma noção básica desse assunto, tem outras formas de resolver. E vá pela forma de você. Eu sou professor de matemática, mas eu ensino a isso aqui, ó. Eu quero que vocês cheguem aqui. Como vocês chegaram, não me interessa. Agora só me interessa uma coisa, que do jeito que você chegou aqui, se você chegar com os outros exemplos, pode ir no seu jeito, negão, que o que vale é seu jeito. Beleza? Eu estou fazendo o passo a passo, o caminhozinho. Beleza? Pode ir por porcentagem, pode ir fracionando, não tem problema. Pode ir pela pizza, eu poderia fazer o desenho da pizzazinha, dividir o tanque em 4 partes. Aí era 2 partes, então poderia ser do mesmo jeito, dá certo também. Beleza? Dúvidas e perguntas? Dúvidas e perguntas? Nenhuma? Beleza. Posso apagar essa segunda? Posso.
Não? Oxê. Traga ela, viu? Bota no celularzinho ali, um fone de ouvido, ó. Não, tô resenhando aqui com vocês, não sei como é que é, né? Mas vai dar certo, viu? Peça aula para você assistir. Bom, então show de bola. Eu, lesando, né? Para variar, faz parte. Ó, vamos para a quarta? Bora lá. Ela é grande, mas a ideia é coisa pouca. Uma loja de produtos de limpeza lançou um novo produto e ofereceu uma promoção especial aos seus primeiros clientes. Essa promoção consistiu em um desconto progressivo baseado na quantidade de produtos. A estrutura do desconto é a seguinte: para compras de até 6 produtos, o desconto era de 10% sobre o preço total. Para as compras de entre 7 a 11 produtos, o desconto é de quanto? 15%. E para as compras de 12 produtos ou mais, o desconto é de 20% sobre o preço total. Viviane, bem antiga da loja, comprou. Viviane comprou um total de quantos produtos? 12 produtos, certo? E pagou R$ 1.240 após aplicar o desconto. Então, é correto afirmar que o preço original de um único produto, ó, preço original do produto unitário, né? Unitário, é o que eu estou querendo saber. Vamos raciocinar aqui juntos? Bora. Primeiro de tudo, eram 3 estruturas de desconto. Era um desconto de 10% para até 6 produtos, um desconto de 15% entre 7 a 11 e um desconto de 20% para a partir de 12 produtos. Primeiro de tudo, ela comprou quantos produtos? Então ela vai ter a gente vai trabalhar o desconto de quantos por cento? 20%. Beleza? Show de bola. Bora botar a cabeça para raciocinar? Ela comprou quantos produtos? Ela pagou quanto? Ela pagou nos 12 produtos 1.240. Agora repare bem. Ela já pagou com desconto. Então vocês concordam comigo que em porcentagem 1.240 representa quantos por cento? Entenderam por que representa 80? Porque foi aplicado. Pronto. Mas eu estou querendo saber o preço. Eu quero saber o preço original, sem o desconto, e unitário. Então eu vou pesquisar o preço total dos 12 produtos sem o desconto. Aí olha para cá, regrinha de 3. Beleza? Ó, copie nada não. Numa regra de 3, independente se as grandezas forem diretamente ou inversamente, você pode fazer o quê? Simplificar. Ó. Corta o 0 e corta o 0. O que era 80 virou o quê? O que era 100 virou o quê? Eu ainda consigo simplificar, porque 8 e 10 são pares. Então eu divido por 2. Quanto é 8 por 2? Quanto é 10 por 2? 5. Aí ficou fácil. Não foi? Simplesmente vai ser o quê? Ó? 4x, que multiplica 1.240 vezes 5. O que é que vai acontecer com esse 4? Ele vai passar para o outro lado. 1.240 vezes 5 dividido por 4. Beleza? Vocês podem fazer duas coisas. Ou vocês multiplicam por 5 e dividem por 4, ou vocês fazem o processo de simplificar, né? Simplificar ó, 1.240 é par e 4 também. Qual é a metade de 1.240? Quanto? Ó, olha para cá, ó. Na hora da prova, ó, deixa eu dizer uma besteira. Na hora da prova eu tô meio agoniado. Aí eu não sei armar a conta, dá aquela loucura. Aí eu penso, o que é 1.240? Simplesmente é 1.200 mais 40, não é? Eu não estou pedindo a metade de 1.200 é 600 e a metade de 40 é 20. 620, a metade de 1.240. Pode fazer isso que dá certo. Então, ó, quando eu divido por 2, ele virou o quê? 620. Quando eu dividir por 2, virou por 2. Dá para simplificar? Dá. Quanto é
620 dividido por 2. 2 por 2, 1. Aí simplesmente sobrou o quê? 310 vezes quanto? Vezes 5. Olha que coisa maravilhosa. Uma conta de multiplicar e armar outra para dividir, eu só transformei numa de multiplicar, com números pequenos. 5 vezes 0. 5 vezes 1. 5 vezes 3, 15. Ó, o preço original era quanto? Dos 12. Quanto era? 1.550. Isso aqui era o preço dos 12 produtos sem desconto. Mas eu quero saber o preço dos 12 produtos. Quero saber o preço de um produto. Por isso que eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 12, porque são quantos produtos? 15 dividido por 12. 1 vezes 12. 3. 2. Tem alguma alternativa? Não, dá mais. É 2, só 2 mesmo. 20. Não, dá mais. Dá não, é 2. É 24. Tem algum... Pronto, tem alguma alternativa que começa com 1 e 2? Pronto, beleza. É só ela que começa com 1 e 2? Pronto, pois é ela a resposta. Bizu, a US, eu andei resolvendo algumas questões, Bizu, para vocês ganharem alguns segundinhos de prova. Quando vocês começam a divisão ou a multiplicação, que vocês botam os primeiros ou os últimos algarismos, já olha na alternativa, porque se sobrar, já é ela. Vou continuar por desencargo de consciência. Difícil. Aí, ó, 35 menos 24 dá quanto? Vou baixar o zero. 110 dividido por 12. Dá 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Aqui vai sobrar simplesmente 2. Aí eu boto um 0 e boto uma vírgula. Aí aqui vai ficar 129,1. Não é isso aí? É 129, quanto? Pronto, é isso aí. Não precisa nem continuar. Nosso gabarito é letra o quê? Nosso gabarito é letra delta. Ó, vamos para lá. Pessoal que não entendeu, ó, preste atenção. Você que está em casa. Eram 3 categorias de desconto. Uma para 6 produtos, que era 10%. Uma para de 7 e 11 e outra para a partir de 12. Viviane comprou 12 produtos, então ela vai ter o direito de um desconto de 20%. E ela comprou os 12 produtos e pagou isso aqui. Só que se ela pagou, ela teve um desconto de 20%. Em relação ao preço total, ela pagou o quê? Eu paguei 80%. Então, o que ela pagou corresponde a 8%. E o que era o valor total? É o 100%, que me correspondeu a quanto? A 1.550. Se a questão perguntasse o preço do produto sem desconto, dos 12 produtos, era 1.550. Mas ela perguntou isso? Não, ela perguntou o preço o quê? Unitário. Por isso que você tem que pegar o preço total e dividir pela quantidade de coisas que ela comprou. Se fosse 15, dividia por 15. Se fosse 20, era por 20. Tudo bem? Beleza? Show? Vai sair da dieta? Eu ia também sair, só que eu estou com dor de barriga aí. Tá uma delícia. Ainda provei um pouquinho. Minha gente, faça o seu esforço, né? Dê uma estudada nesse material que eu estou fazendo para vocês com todo carinho do mundo. Eu quero que vocês, valeu meu irmão, quero que vocês no mínimo acertem 7. 7 no mínimo. Vai fechar aqui. Pronto, goste assim, vamos para cima. Ó, diga assim, que eu sei que vocês se familiarizam mais direito, vamos para cima, vou mostrar a vocês o que é qualidade. Bora para a próxima, que é a 5. Os 3 últimos só saem juntos, viu? Vamos lá. Ó, o pai aqui, ó, tá preparando material bom, atualizado, as questões 2024 e tal, as que dá para botar, o cabo bota, né? Vamos lá. As ligas metálicas são produzidas a partir da fusão entre 2 ou mais elementos. Suponha que uma metalúrgica deseja produzir quanto, minha gente? 1,2 toneladas. Minha gente, 1 tonelada são quantos quilos? E 1,2? 1.200 quilos.
Pronto, show de bola. Aí vamos lá, ó. Aí diz o seguinte. Suponha que a metalúrgica deseja produzir 1,2 toneladas de liga metálica especial composta por 3 metais, alumínio, cobre e zinco. A composição dessa liga é feita da seguinte maneira. 30% da massa é de alumínio. Aí eu vou botar a L, vocês sabem que é alumínio. Quantos por cento? 25%. 30%? Ah, show de bola. Pronto. Aí ele vem dizendo, cobre é quantos por cento? Eu vou botar CO, que na tabela periódica é outra coisa, né? Quanto é? 25. Aí qual o outro material? Zinco, ZN. Aí presta atenção, ó. Ele disse desse jeito, ó. Ele disse desse jeito. Que o restante é de zinco. Minha gente, você tem 30 e 25. Juntos dá quanto? O restante é zinco. Então vai ser quanto? 45. Meu 10 aqui, viu? Meu 10. Tá descarregado também? Aí, ó, vocês entenderam por que 45%? Porque os dois aqui já davam 55. A 100, 45. Aí, ó, né? 30% de quanto? De quanto, negada? 1.200. 1.200 e 1.200. Eu esqueci a questão. Vamos ver quantos quilos de alumínio, quantos de cada, né? Vamos olhar agora, negão. Presta atenção, ó. Toda vida que eu digo dia, eu tô sinal de quê? Multiplicar. Vamos lá. 30%, né, ó. Porcentagem. É uma palavra ateneia, é? Ateneia diz que é formação de palavras por aglutinação, que são duas, né? Por e centagem, né? Porcentagem. Então, vou dividir por 100. Então, 30 sobre 100, né? Aí aqui é o quê? 45 sobre 100. E aqui é 25 sobre 100. Transformando porcentagem em fração. É só você botar o que aqui embaixo, 100. Só isso, beleza? De é o quê? Multiplicar. Vou só fazer isso aqui, a linha do Equador, para separar, né? Pronto. De multiplicar. Multiplicar por 1.200. Toda vida é 1.200? É, meu filho. Porque a liga total é 1.200. O que é que a gente faz aqui, ó? A gente faz só isso, ó. Ó, ei. Ó, gordinho, morão. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Beleza? Tranquilo? Então, esquece o zero. Aqui fica quanto? 3 vezes 12. 36. O zero que eu esqueci eu botar aqui. 30% de 1.200. É só cortar esses dois zeros com esses dois zeros, que aqui virou 12. É porque tá feio. Mas aqui é 1.200. 30 vezes 12, 360. 25 vezes 12. Ah, miserável. Não dá pra, né, tchum? É. Tem que botar uma areirinha, quem bota cigarro, né? Meu avô usava uma caqueira de doce de leite, né? Mas vamos lá. Bisu. É. Não, deixa que ele vai me pagar. Aí vamos lá, ó. Bisu. 25 vezes 12. Você tem duas alternativas. Ou você armar a conta, ou você faz uma brincadeira. Eu costumo, às vezes, brincar. Sem essa brincadeira que eu fiz agora, né? Vamos lá. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. 25 vezes 12. Eu costumo brincar o seguinte. Eu escolho o dobro de um lado e a metade de outro. Olha a brincadeira que eu faço, que é a mesma coisa disso aqui. Às vezes o cara ganha tempo. Eu não sei quanto é 25 vezes 12. Mas eu sei que o dobro de 25 é quanto? E a metade de 12? 6. Qual é o dobro de 50? Qual é a metade de 6?
100 vezes 3. Quanto é 25 vezes 12? Entenderam a brincadeira? Se você não quiser armar a conta, você pode brincar. Escolhe um pela metade e o outro o dobro. Que eu não armo essa conta, minha cabeça está armando aqui. Entendeu? Eu olho assim e fico pensando, aqui é o dobro 50, aqui é a metade 6. Então 6 vezes 5, 30, e o zero eu boto. Beleza? Se não quiser, vem para cá. Pelo método tradicional que dá certo também. Só estou sugerindo alguma besteira a mais. Aí vamos para cá, ó. 45 vezes 12. Vamos brincar? Qual é o dobro de 45? Qual é a metade de 12? Qual é o dobro de 90? Qual é a metade de 6? Eu sei que 3 vezes 18 é 54 e o zero eu boto. Aí você diz assim, professor, precisa fazer essa conta? Precisa não. Quanto é 300 mais 360? Esses dois juntos é quanto? Para 1.200, falta quanto? Mesma coisa. Vocês não fizeram aqui? Foi vocês que fizeram. Se eu tenho 30 e 25, aqui é quanto? Então vocês também entendem isso, que 360 com 300 é 660. Para 1.200 falta quanto? 540. Tchau. Show de bola. Respondi a questão, respondi foi nada. Tá perto. Tá pertinho. Ó, o que foi que a gente fez até agora? Vamos entender o contexto da questão. Eu tenho uma liga metálica de 1 tonelada e 1,2 toneladas. Eu transformei em quilo, multipliquei por 1.000. E 1 tonelada são 1.000 quilos, então deu 1.200. Não copia nada. Tá ouvindo, gordinho? Copia nada. Aí, ó, são 3 componentes: alumínio, zinco e cobre. 30% desses 1.200 é de alumínio. 25% é de cobre. E o resto é de zinco. Então vai ser quanto? 45%. Porque esses três juntos tem que dar 100%. É a mesma coisa que olhar para cá, que esses três juntos tem que dar 1.200. Aí eu calculo 30% de 1.200, que dá 360. Eu calculo 25% de 1.200, que dá 300. Aí eu calculo 45% de 1.200, que dá 540. Se eu não quiser calcular 360 com 300, dá 660. Para 1.200 falta quanto? 540. O que falta aqui é a mesma coisa daqui. A diferença é que aqui é em quilo e aqui é em porcentagem. Aí ele vai continuar. A questão continua dizendo assim, ó. Repare bem. Ele diz desse jeito, ó. Considerando que o preço por quilo de alumínio é quanto? R$15. Aí repare bem. Foi quantos quilos de alumínio? Eu vou multiplicar isso aqui por R$15. Porque 1 quilo de alumínio é 15, mas não foi só 1 quilo, foram quantos? 360. Quanto é o quilo de zinco? Zinco é 10, é? É. Pronto. Zinco é 10, quanto é o cobre? Ripeste. Caro, viu? Aqui a gente vai ver quanto é que vai custar para produzir esses 1.200. Então é o seguinte, ó. Que é o preço unitário. Eu multiplico a carga total pelo preço unitário. A carga total pelo preço unitário. A carga total pelo preço unitário. A multiplicação mais simples é essa, porque aqui é quanto? Só botar um zero aqui. Então aqui dá quanto? 5.400. Tudo bem? Beleza? Aí, a outra é o seguinte, esquece esses zeros. Quanto é 3 vezes 25? 75. Os dois zeros que tu esqueceu, tu bota aqui, ó. Beleza? Entenderam como é que foi feita a jogada? Entendeu mesmo? Bom, beleza. 360 vezes 15. Qual o jeito tradicional? Não é isso aqui? É ou não é? Pronto. Se vocês quiserem, vocês fazem isso. Se você não quiser, você olha para cá. Ó, atenção. Pronto, beleza? Olha para cá. É 360 vezes quanto?
15. 15 é o quê? 10 mais 5, né? É como se fosse isso aqui e a metade, não é? Entenderam a jogada? É. Então aqui, ó, quanto é 10 vezes 360? Qual é a metade de 3.600? Se eu somar. Vamos fazer a conta por desencargo? Bora. Eu sei que é 5.400. 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3. Com 3, 1 vezes 0, 1 vezes 6 e 1 vezes 3. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 0, 0, 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 3, 5. Beleza? Então pode pensar desse jeito, tudo bem? Porque 5 não é a metade de 10? Se eu multipliquei por 10 reais, deu quanto? 3.600. 5 reais na metade de 10, então pensa a metade de 3.600, que é quanto? 1.800. Somar os dois, entenderam a jogada? Só um artifício que eu às vezes tento fazer de cabeça. Mas o valor total é quanto? É só somar. Bora somar? Bora. Ó, 2 zeros com 2 zeros. 4 mais 5. 9 mais 4. 13. Tem alguma resposta que termina com 300? B? É ela. É ela. Pronto. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Vai 1. 1 mais 5. 6 mais 7. Companheiros, né? 13. 13 mais 5, 18. 18 e 300. Eu estou chamando a atenção de novo, quando o cara começa a fazer a continha no final, para vocês notarem, já chegou alguns algarismos, já olho para a alternativa. Beleza? Ó, são questões que nós trabalhamos até agora, atualizadas, das últimas provas, e não tem muito segredo, só tem o mesmo repertório para seguir. Dúvidas e perguntas. O momento de perguntar e tirar a dúvida é agora. Jorge, tem alguma dúvida de aluno online? Tá tranquilo? Quando ele passar no concurso, se você não passar, aí você chama ele, aí você chama em serviço. Ei, Chapolin, dá uma abordagem daquele cara ali, que eu acho que aquele cara ali já tem a cara de TAE, não vou estar vendo ali, né? Não, eu tô resenhando aqui. Tem gente que não tem noção, né? Eu sou de Assaré. Por enquanto vocês copiam aí, um cara lá, tendo o filho de socorro, já era mole, viu? Na frente da equipe, eu lá no telefone, e ele chegou para a equipe, cheio mole demais quando era mais novo, todo mundo batia nele e tal. Aí eu saí, mas hoje ele é diferente, cuidado que se ele não for, quem vai é a gente. Aí, não, que é isso, rapaz, aqui nós somos amigos dele e tal. Aí eu disse, eu disse, é teu amigo, ele disse, não, deixa esse doido, isso é um doido, mano. Né? Cabo é mole mesmo, o cabo trabalha só. Eu parto desse pressuposto. Eu parto desse pressuposto, eu não trabalho só, eu trabalho com 3, 4. Então, o que der pra mim, dá pros outros lá, ele, né? Mas, tá entendendo? O cara, né? A gente separa quem é desenrolado e quem não é. Né? Pronto, aí vem os outros, aí o cabelo, não tô só, tamo junto aqui, então, apanha todo mundo, né? Então, pronto, é desse jeito. Vamos pra frente. Pessoal, dúvidas e perguntas? Faço. Ó, pode fazer isso toda a vida que dá certo. 360 vezes 15. Aí a gente sabe que 360 vezes 10 mais 360 vezes 5. Se eu fizer 360 vezes 10, é só botar um zero a mais. Aí eu lembro, cara, 5 é a metade de 10. Então eu vou pensar na metade desse número, que é quanto? 1.800. É igual se eu multiplicasse isso aqui vezes 25. Era a mesma coisa de 360 vezes 20 mais 360 vezes 5. 360 vezes... 36 vezes 2, 7, vezes 30, 72, os dois zeros. Aí eu penso, 5 em relação a 4. É 4 partes. Deixa eu pegar. Beleza? Tchau, tchau. Deus abençoe, viu?
Vamos fazer mais umas, aí eu dispenso vocês, beleza? Eu sei que é a primeira aula, para não ficar aquela loucura toda, né? Vocês já tiveram aula de constitucional? Hoje não. Mas se preparem que vai ter o... Os caras organizar aí... Ei, para dar pagar? Não, fazer o permanente, o custódia, né? Que é o cara... Vamos pra cima, viu? Qual é a próxima? 6, né? Ó, essa daqui é de raciocínio, não precisa de muito cálculo, não. Vamos lá, ó, sexta questão. Essa daqui é boa. Um tanque... Não, é a sexta, é? Um trabalhador gastava 30% do seu salário com aluguel, ó. Aí, ó, aluguel, quanto é? 30% do salário. Bizu, vou dar um bizu para vocês que vocês já sabem. Porcentagem, vamos trabalhar com o número 300, ou com o número 100. Agora, se for uma fração, ó, presta atenção. Numa situação como essa, aí você pensa em 700, pensa muito no denominador, que ajuda demais, beleza? Tranquilo? Mas nesse caso aqui, ele está dizendo só o seguinte, ó, repare bem. Um trabalhador gastava 30% do seu salário com aluguel. Após um certo período, seu aluguel aumentou para quanto? O aluguel, ó, aumentou 100%. E o que foi que aconteceu com o salário? O salário teve um reajuste. Reajuste é a palavra bonita para dizer que é aumento. De quanto? 50%. Aí pergunta, nessas condições, a porcentagem do salário que ele passou a gastar com o aluguel foi de quanto? Ó, olha para cá. Eu vou botar o aluguel, que ele custa R$100, ó. Aluguel e... é aluguel. Deixa eu botar salário aqui ao lado. Salário e aluguel. Vamos dizer que o cristão ganhava R$100. Quanto é 30% de R$100? 30. Beleza? Pronto, essa primeira parte aqui, ó, já está ok. Vamos para a segunda parte. Foi o que aconteceu com o aluguel. Setinha para cima, aumento de quanto? 100%. Foi o que aconteceu. Quanto é 100% de 30? 60. O salário, o que foi que aconteceu? Subiu quanto? 50% é metade. Qual é a metade? Está ganhando quanto o salário dele agora? 150. Pronto. A realidade hoje é essa. Ó. O salário do cara é 150 e o aluguel é quanto? 70. Beleza? O que é que dá para ser feito? Regra de 3. É? Eu quero que vocês falem mesmo que vocês errem. Vocês precisam desenvolver o raciocínio. Qual é o raciocínio? Isso aqui é o quê? Meu salário. Meu salário corresponde a quantos por cento? 100. Isso aqui? Não sei. É o que eu estou querendo saber. Quantos por cento o aluguel representa em relação ao salário, não é isso? Você pode montar uma regra. Por quanto? 15 por 3. 6. Aí 5 que multiplica x igual a 2 vezes 100. X fica sozinho. 2 vezes 100. Por que é que tu não fez a conta? Porque vocês vão ver que é melhor simplificar. O 5 passa dividindo. 100 e 5 dá para dividir, simplificar? Dá. 5 por 5. Quanto é... Aí ia responder 20, né? Quanto é 100 dividido para 5? Sobrou 2 e o 20. Quanto é 2 vezes 20? Então, x é igual a quanto? 40. Então, simplesmente, o aluguel, nesse momento, representa 40%. O quê?
Letra A. É, você... é. Vou apagar só isso aqui, viu? Segura só mais uma, por favor. Só mais uma. Lembrando, só para revisar, nós estamos trabalhando com números racionais, que são representados por quem? Vou colocar aqui em vermelho, ó, só a título de informação. Os conjuntos dos racionais, qual é a letra que representa o conjunto dos racionais, Everon? Q. Cuidado, vocês precisam entender a nomenclatura. Números racionais têm uma letra que representa Q. São todos os números que podem ser representados na forma de fração. Quais são? Frações, números decimais e as famosas o quê? Dízimas periódicas. Beleza? E os números inteiros também, né? Todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos racionais. Beleza? Só a título de informação. Para a galera da PM, eu trabalhei isso aqui. Na galera da PC, uma pinceladazinha, né? Aí lá bota mais destrinchado. Bisu para vocês. Quando possível, no dia da minha aula à tarde, quem tiver um tempo livre, vá assistir a minha aula à tarde também, porque boa parte dos assuntos da PM serão aproveitados na PC e vice-versa, certo? Ou então falo com o Jorge para assistir a aula online, viu? Lá tá bem, é um concurso de nível médio, né? Aqui com vocês já vou trabalhar uma pinceladazinha, uma dinâmica um pouco diferente. Lá tem uma teoria a mais, aqui é mais pancada. Aí vamos lá, ó. Atenção. Sétima, Melzinho na chupetinha, ó. O tanque do carro do combustível tem capacidade de quantos litros? 60 litros. O consumo desse veículo é de 0,15 litros, olha para cá, 0,15 litros por quilômetro rodado. Então, isso significa que ele gasta 0,15 litros em 1 quilômetro. Aí ele diz o seguinte, com 25% da capacidade do tanque, esse carro vai percorrer quantos quilômetros? 25% da capacidade, 25% de 60 litros. 25% é 25 sobre 100. Dia é multiplicar e 60 é 60. O que é que a gente faz? Ó, 6 e 10 dá para dividir, como 25 e 10 também dá para dividir. Tanto faz. Vamos lá. 10 por 2 dá 5 e 6 por 2 dá 3. 25 e 5 dá para simplificar, né? 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. Quanto é 5 vezes 3? 15. Então, simplesmente, 25% do tanque corresponde a 15 litros. É igual, ó, no dia que você... Pô, bicho, o tanque do meu carro tem 60 litros. 25% corresponde a uma parte de 4. É só pegar 60 e dividir por 4, que é 15. Entendeu a jogada? Se você fizer isso com sua moto, seu carro, você já entende essas questões. Mas eu estou querendo saber o consumo por 0,15? Não, estou querendo saber o consumo por quanto? Por 15 litros. Aqui virou o quê? Uma regra de 3. Olha que coisa maravilhosa. Aqui em cima é o quê? Leiam para mim. 0, e aqui? Como é que eu transformo isso? Aí, ó, você pode fazer a multiplicação cruzada. Se você não quiser, você faz isso, ó. Desbloquear a vírgula para cá. Desbloquear a vírgula quantas vezes? 2. Estão iguais? Aí tu vem para cá. Aqui
Se eu desloquei a vírgula para cá 2 vezes, eu desloco ela para cá 2 vezes. Esses espaços em branco vão ser quem? Com zeros. Então, simplesmente 15 litros são quando? Dá para rodar quantos quilômetros? 100. Entenderam a jogada? Entenderam ou não? Vamos lá. Foi mal, desculpa. Você tem duas formas de fazer. Obrigado, viu, por ter dado o toque, que eu fui rápido. Gosto assim. Tem um método tradicional, que aqui são grandezas diretamente proporcional, você pode fazer uma multiplicação cruzada. E tem um métodozinho para o cara ganhar tempo, que consiste em quê? Você olha para eles dois e diz, pô, os bichos são parecidos. Se eu deslocar a vírgula para a direita 2 vezes, desloquei uma, desloquei 2, virou 15. Virou 15. Se eu fizer todo o procedimento que eu fizer do lado esquerdo, eu também tenho que fazer no lado direito. Então, ó, aqui é 1,0. Porque 1,0 é a mesma coisa que 1. Se eu deslocar a vírgula 2 vezes, 1, 2, esse espaço em branco eu completo com 0. Então, automaticamente, 15 litros rodam quantos quilômetros? 100. Beleza? Vamos para o procedimento tradicional? Bora! Procedimento tradicional. 0,15, 1 quilômetro. 15 litros, x. 15 vezes 1 e x vezes 0,15. 0,15x igual a 15. Por que 15? Porque 15 vezes 1, x vai ser igual a 15 por 0,15. Divisão de número inteiro com número decimal. Eu tenho que transformar esse número decimal em inteiro. Como é que eu transformo? Só deslocar a vírgula da esquerda para a de... Desloquei. Quantas vezes? 1, 2. Só que tudo que eu fizer aqui, eu preciso também fazer aqui. Então, aqui não era 15,0, desloco 2 vezes. Ou então, ao invés de deslocar, eu completo com o quê? Com 2 zeros. Entenderam a jogada? Pronto. Entenderam? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu fizer só num, faça no outro, porque senão está errado. Aí vamos dividir, ó, que coisa linda. 15 dividido para 15. 1 vezes 15. 15 menos 15. Esses dois eram aqui. No tradicional ou no método de dançar a vírgula vai dar a mesma coisa. A título de informação foi até bom ter dito isso. Esse número que fica aqui, ele é chamado de quê? O primeiro. Esse aqui. Dividendo, acabei de dizer. Esse aqui que é a resposta. Muito bem. E aqui? Dúvidas e perguntas? Só dá certo quando der para ficar tudo igual. Beleza? Se você quiser brincar, não quero brincar, só passar a vírgula. Pode brincar também. Dá certo brincar também. Passou a vírgula de um lado, tem que passar do outro. Vamos fazer... Ó, galera, agradeço. A gente vai parar por hoje. Por favor, tente... Só uma dúvida, ó. Na próxima questão, a oitava, você que está em casa, você que está aqui, ó. Isso aqui é raiz de quanto? 2. Nas alternativas, você vai encontrar isso aqui, ó. 2 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que a raiz de 2. Só a título de informação. A raiz de 2 é 1,4142. É uma dízima não periódica. Por quê? Uma questão da PC, que é a oitava no material de vocês, está perguntando só um número que é maior do que outro. Tá entendendo? Aí para você ver.
possa ser que cobre um negócio difícil como um negócio mais simples. Aí a gente vai ver de tudo. Por isso que as questões estão sendo desse jeito. Um pouco pinceladas. Tudo bem? Então, boa noite. Ó, só para finalizar. Todo mundo está no mesmo barco. Eu não sei como eu vou fazer esse concurso. Eu sou analfabeto em direito. Mas eu tenho minha facilidade em raciocínio lógico e um pouco de estatística e informática. Então é o seguinte, está todo mundo no mesmo barco. Se o vento ventar para um, venta para todo mundo. Então o momento de arrochar é agora. O momento de arrochar é agora. Já dizia uma professora, depois de